Há 50 anos, o Brasil sofria um grave atentado à democracia, aos direitos individuais, ao pensamento, à liberdade de ação e expressão e à ética. Em 1964, os militares, com o apoio de setores da sociedade civil, deram um golpe no governo legalmente constituído de João Goulart e estabeleceram uma ditadura alinhada politicamente aos interesses dos Estados Unidos. Um pesadelo que durou 21 anos. Golpe no Brasil e em uma série de outros países da América do Sul, como Peru, Bolívia, Argentina, Chile e Uruguai. Sob o argumento de manter a ordem e evitar uma revolução de esquerda, o continente foi tomado pelos braços armados das nações. Sequestraram, torturaram, tolheram liberdades e assassinaram inúmeros cidadãos que não concordavam com os regimes ditatoriais. Mais recentemente, processos de redemocratização aconteceram e desde o início do século XXI, eleitores sul-americanos têm colocado em alguns governos líderes com propostas mais progressistas que trouxeram novas experiências na gestão pública e decidiram olhar ao passado para reconhecer erros e fortalecer os direitos sociais e a democracia, hoje e no futuro. Essa história está em foco no debate que começa agora no Melhor e Mais Justo. Olá, hoje o Melhor e Mais Justo discute as ditaduras recentes na América do Sul. Para essa conversa, temos o prazer de convidar Igor Fuser, que é jornalista e professor do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Oswaldo Cogiola, professor de História Contemporânea da USP, Ivo Herzog, presidente do Instituto Vladimir Herzog, e Cido Faria, coordenador do Centro de Memória do ABC e ex-exilado político. Bem-vindos. Para começar, eu gostaria que vocês contassem um pouco sobre o que aconteceu naquele longo período sombrio de ditaduras no continente sul-americano. Sei que são experiências diversas no Brasil, na Argentina, no Chile, enfim, no Uruguai e assim por diante, mas desde as experiências pessoais de vocês até historicamente, como é que vocês leem aquele período, qual a memória ou quais são as memórias mais fortes do período da ditadura? Cogiola. Olha, foram muito diversas, mas também foram muito parecidas, né? Ou seja, eu vivi pessoalmente duas ditaduras militares na Argentina, a primeira de 66 a 73, a segunda que durou de 1976 a 1983, 84. A segunda foi muito mais repressiva do que a primeira, foi porque enfrentou uma forte mobilização social que vinha percorrendo a Argentina desde o ano 1969. E foi o que se chama um regime terrorista. E o regime terrorista significa não apenas que todas as leis, direitos humanos, direitos civis, direitos individuais foram violentados, mas que era um regime concebido para aterrorizar a população. Ou seja, muitas coisas foram feitas, inclusive, de modo escancarado. Eu me lembro que passei um ano sobre a última ditadura militar antes de me exilar. Eu trabalhava, estava meio clandestino, trabalhando num boteco de publicidade perto do Obelisco, lá em Buenos Aires, e fizeram questão de fuzilar uma pessoa à meia-noite, exatamente no Obelisco, certo? Deixaram o cadáver aí, depois apareceu a polícia. Isso era feito para quê? Para transmitir terror, pânico à população. Sim, como emblema. Sim, quero dizer que inclusive para aquelas pessoas, muita gente apoiava a ditadura militar, assim como muitas pessoas apoiam uma pessoa porque tem medo dela, certo? Então, para não sofrer as consequências dela, acabam apoiando, certo? Então, portanto, essa dinâmica foi muito complexa, foi a vida no interior das ditaduras militares, mas eu diria o seguinte, atualmente nós temos uma imagem, eu vivi aquela época, sei como e vivia as implantações das duas ditaduras militares, certo? Na primeira de 66, eu era estudante secundarista, e fizemos um movimento de luta, mas que durou pouco tempo na escola onde eu ia, certo? Por causa de que haviam trocado todos os professores por conta da ditadura, trocaram os professores por outros professores mais
alinhados, etc. E depois a implantação da ditadura de 76. Dizer simplesmente que houve como branco e preto, ou seja, se passou de um regime civil, onde estava tudo bem, tudo contente, todo mundo feliz, para uma ditadura militar, não é verdade. Houve uma transição que se viveu, certo? Hoje em dia se fala muito da Operação Cóndor, né? Ou seja, do fato de que houve uma coordenação entre os diversos regimes militares para a repressão, e de fato essa coordenação existiu, mas tem que se levar em conta que essa coordenação já existia antes de que a Operação Cóndor começasse, certo? Essa operação está documentada, certo? E muitas vezes eu fico preocupado quando se fala muito nessa Operação Cóndor, porque se transmite uma imagem de que as Forças Armadas foram infiltradas por uma espécie de poder externo, certo, que vinha comandado dos Estados Unidos. Não há a menor dúvida de que os Estados Unidos apoiou todos esses golpes militares, certo? E apoiou, não, se organizou, financiou, etc. e tal. Mas aí tende a se inocentar os próprios militares do próprio país, certo? Porque eles tomaram a decisão de dar o golpe de Estado. Os Estados Unidos não podiam simplesmente dizer, olha, vai lá, faz um golpe, certo? Eles tinham que tomar a decisão e eles tomaram a decisão. Em segundo lugar, hoje em dia se fala mais em ditadura cívico-militar, certo? Em relação a diversos países, porque em todos os países houve apoio cívico, houve participação de civis nos governos e tudo mais. Mas esse apoio cívico tem que ser, no caso brasileiro, bastante claro, né? Porque houve uma continuidade, houve um parlamento, certo, que existia e que não foi simplesmente, foi suspenso, mas depois foi reaberto, enfim, com outra composição política. Mas no caso argentino foi uma coisa mais clara ainda. Os principais partidos políticos bateram na porta dos quartéis, certo? Estou falando do peronismo, do radicalismo, dos partidos históricos tradicionais. Eles praticamente pediram aos berros o golpe de Estado, o golpe militar, certo? E não houve, desse ponto de vista, certo, a resistência que houve esse golpe, no início foi extremadamente confusa. Uma coisa que, por exemplo, se esquece muito quando se fala na ditadura argentina, é que essa ditadura contou, não tinha quadro suficiente para preencher o Estado. Então que, por exemplo, muitas prefeituras eram exercidas por membros de partidos políticos, certo? Dos partidos políticos que existiam antes da própria ditadura. Uma coisa que eu sempre dou como exemplo é que os militares não eram tão tontos assim. Eles designaram como embaixador em Portugal, lembrem que Portugal, no ano 76, vivia um processo revolucionário de esquerda, havia um governo de esquerda, né? O governo do Partido Socialista. Designaram como embaixador em Portugal o principal dirigente do Partido Socialista Argentino, que era supostamente um partido de esquerda, e foi o embaixador de Videla em Portugal. Ou seja, você tem um quadro meio confuso. Deixa eu colocar os nossos outros convidados na roda, a gente vai voltar a isso. Cido, bem-vindo. Como é que você viveu aquele período? Quais são as memórias mais acesas do período da ditadura no Brasil, do teu exílio no Chile e depois a ida para a Suécia? Não é? Eu sou um sonhador. Então, eu faço parte de uma juventude que sonhava muito. A juventude da época dos Beatles, do status quo, daquela música. Eu, por exemplo, era seminarista lá em Mariana, tinha terminado teologia e fui influenciado pelo Concílio Vaticano II. Então, meu grande sonho na época, em 62, era ser padre operário, prêtre ouvrier. E aí, o que aconteceu? Eu vim para São Paulo com os franceses em Santa Terezinha e Santo André e fui para a fábrica. Com identidade falsa, eu entrei no Grupo Philips como faxineiro. E aí dizia que não tinha estudo nenhum, então eu fui trabalhar. E aí que me envolvi com o pessoal da Ação Popular, e aí me tornei um militante da Ação Popular. E aí trabalhei em 7 empresas de produção do ABC, principalmente em Santo André, e foi um dos melhores momentos da minha vida, né? A convivência com o movimento operário. Consequentemente, fui condenado, fui preso em 67, depois fui procurado em 70 e tive que fugir para o exílio. Trabalhei junto com o Betinho, foi eu que levei o Betinho para Mauá, para o Zaire. O Betinho sociólogo. O sociólogo. O Betinho da cruzada contra a fome. Uhum. E aí tive a grande experiência de viver toda aquela movimentação da Unidade Popular em Santiago. Não? Aí foi uma experiência extraordinária na minha vida. O povo chileno fantástico. Hoje o Chile tem 17 milhões de habitantes, na época eram 8 milhões, a Santiago uma cidadinha, né, em relação ao Brasil, e onde viviam 8 mil brasileiros refugiados. Né? Então, a Unidade Popular recebeu os refugiados de braços abertos. Né? No Chile eu participei todos os anos dos trabalhos voluntários de verão, ia com os estudantes para o interior a trabalhar na roça, e cortar árvore. Então foi uma extraordinária experiência. Né?
E foi também, digamos, a parte mais traumática, porque o golpe militar, a gente estava prevendo que ia ocorrer um golpe militar no Chile, mas a gente não tinha informação sobre a violência que foi esse golpe. Que no Chile, sim, senhor, e mandava fuzilar. Então, vários brasileiros foram fuzilados, então. Não, com bombardeios. Com bombardeios, foi de um grau de brutalidade. E, do ponto de vista da guerra, do ponto de vista estratégico, eles estavam corretos. Você tem que eliminar o mal de uma vez só, não ficar pengando, discutindo. Aquilo que você considera como inimigo. Né? Como inimigo, é. E aí, cara, eu fui salvo pelo embaixador sueco, pelo Ederson, que foi um grande cidadão do mundo. Na Segunda Guerra, ele já tinha trabalhado isso na Noruega, né, de salvar refugiados na resistência. E no Chile fez a mesma coisa. Em 15 de dezembro de 73, foi expulso pela ditadura do Chile. Né. E aí você foi para a Suécia? Da Suécia, eu vivi em outro tipo de ditadura. Né, que eu falei outro tipo de ditadura, eu falava, mas no Brasil era divertido porque você tinha com quem brigar. Na Suécia não tinha nada para fazer. Altamente, uma tecnologia avançada, tudo já está feito, o movimento operário não tem nada quase a reivindicar, então fazer o que na Suécia? Eu fui trabalhar na Scania como fresador ferramenteiro apenas para trabalhar. Fazer o quê? Conscientizar o sueco de que o Estado era... Não tinha como, né? Então, quer dizer, eu vivia um pouco de solidão na Suécia. E você viveu, portanto, vários mundos, né? Ivo, bem-vindo. Você tinha 9 anos, estava nos contando, quando seu pai foi morto na ditadura militar brasileira. Exatamente, tinha 9 anos, em 75, então... É uma experiência bem diferente dos outros convidados, porque é a experiência de na época, uma criança e depois de um jovem que caiu nesse redemoinho e com muita gente olhando para a gente, né? Então, foi um processo, a palavra correta é traumático mesmo, né? Uma das coisas que as pessoas me perguntam muito como é que foi esse momento. Até o dia 25 de outubro, eu era uma criança normal, brincava com meu pai, tinha os hobbies deles, vários que eu compartilhava, fotografia, astronomia, sítio em Bragança Paulista, os bichos que a gente criava lá e tal. E a partir do dia 26, no funeral no Einstein, a gente vira uma figura pública, né? Então, com um assédio monstruoso, centenas de pessoas e uma criança de 9 anos tentando processar tudo isso daí. Né? Elaborar tudo isso daí. Depois o enterro também foi uma coisa muito traumática, porque queriam apressar o enterro do meu pai. Tinham agentes do Estado lá, minha avó se perdeu no caminho do cemitério israelita, que era afastado naquela época. E minha mãe aos berros, colocando na frente das pessoas que iam enterrar o meu pai, dizendo que não iam enterrar enquanto a mãe dele não chegasse. E né, eu e meu irmão um pouco mais novo, vendo tudo aquilo acontecer, absolutamente sem reação, só entrando aquela quantidade imensa de informação. E depois, alguns dias mais tarde, uma das coisas, provavelmente, nosso amigo historiador pode comentar depois sobre isso, a missa do dia 31 de outubro, né, que várias pessoas dizem que é o ponto de virada do fim da ditadura e o início do processo de redemocratização do Brasil. Chamada abertura, né? Chamada abertura. Gradual, mas lenta, a minha sensação era uma sensação de invasão, porque a gente estava feridos, muito machucados, e eu queria intimidade, eu queria sossego. E eu não conseguia nem ver a missa, porque eu estava coberto de fotógrafos e imprensa na minha frente, né? Então eu ficava com esse pessoal nos desrespeita. Começou a gerar um sentimento de raiva, um sentimento de ódio meio desenfreado. E aquilo lá passou rápido em relação à imprensa, né? Obviamente, até pela história do meu pai em relação à imprensa. O que ficou desde aquela época e até hoje é que eu não tenho absolutamente nenhuma simpatia por nenhum tipo de polícia, né? Se eu sou assaltado, é muito difícil eu chamar a polícia, porque eu acho que não é por aí. E o que eu tenho trabalhado mais, que acho que talvez seja o mais interessante para quem está nos vendo e nos ouvindo, depois de 34 anos eu consegui digerir essa história e tratar o caso do meu pai com lucidez e de uma maneira mais tranquila. A gente cria o Instituto Vladimir Herzog, é entender o que esse processo significa na sociedade hoje, né? A gente tem um grupo no Instituto que cuida de educação, chamado Vlad Educação, e a gente trabalha a história a partir do contemporâneo, do que está acontecendo na vida de jovens e remetendo, e a partir daí ensinando o passado, né?
Então você vai falar de cotas raciais, né? É uma deixa maravilhosa para você falar de toda colonialismo, escravidão, essa coisa toda. E para pessoas um pouco mais velhas, falar muito do tema de violência urbana, a gente entender o histórico de impunidade que esse país tem, que não é só no caso Herzog, são centenas, se não milhares de outros casos dessa ditadura, mas também não é só dessa ditadura. Volta de novo a questão da escravidão, né? As pessoas acham que a escravidão acabou no Brasil porque a princesa Isabel, simpática, linda, maravilhosa, baixou uma graça nela, ela foi assinar a carta. E não é isso, foram 200 anos de lutas sociais, que ninguém conhece essa história dessas lutas sociais. Subterrâneas, pouco visíveis, tal, né? E é uma história riquíssima, belíssima. Então é interessante você trazer essa juventude para entender isso, para que eles entendam o presente. Uma das coisas que mais nos frustra, a mim pessoalmente, porque eu, quando eu estava na escola, a gente dizia que os problemas de educação, os problemas de cidadania, é porque a ditadura tinha acabado com a educação. Mas já se passaram quase 30 anos do fim da ditadura e a educação continua tão ruim, se não pior do que era 30 anos atrás. E, fundamentalmente, o ponto mais fraco no processo de educação no Brasil é a questão da história. O brasileiro não conhece a história e tem uma dificuldade de ter interesse nessa história. E não tem como o cidadão, não tem como você ter um país democrático, porque a democracia pressupõe a participação do cidadão. E para o cidadão participar dessa democracia, ele tem que entender o presente que ele conhece. Sim, com para alguma entender qualidade, o presente, ele né? tem que olhar o passado. Alguma qualidade. Igor, para não ter que te cortar, porque estão me avisando que o nosso tempo está curto, eu deixei que os depoimentos, digamos, pessoais aqui se estendessem um pouquinho. A gente começa o segundo bloco com a tua palavra, tá bom? A gente já volta no próximo bloco. Até já.